Olá, amigos, como estão? Tudo bem? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um encontro, para mais uma aula de Direito Penal. Eu sou, como vocês já sabem, o professor Adriano Cotti e nós estamos, então, trabalhando o direito penal. Bom, vocês provavelmente já assistiram algumas aulas comigo, já assistiram temas como, por exemplo, os princípios do direito penal. Vocês talvez já tenham assistido também aulas referentes à lei penal no tempo, no espaço, etc. E agora a gente entra num dos pontos mais famosos e importantes do direito penal. Apresento aos senhores a teoria geral do delito. Alguns chamam teoria geral do crime, como preferirem. Esse tema é muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele é a base de tudo que se estuda no direito penal brasileiro. Quando a gente estuda a legítima defesa, está dentro da teoria geral do delito. O erro de tipo está dentro da teoria geral do delito e por aí vai. Quando nós estudamos os crimes em espécie, lá da parte especial do Código Penal, nós tomamos por base a teoria do delito, a teoria geral do delito da mesma forma. Então, ele é muito importante por causa disso. Segundo, porque em concurso público sempre marca presença, está sempre ali presente em prova. E é uma fonte inesgotável de questões. Não é possível e nem é necessário estar repetindo questões de outros certames. Por quê? Porque sempre é possível criar um caso hipotético e exigir que o candidato assinale a alternativa certa baseado nesse caso concreto ou julgando se a assertiva está certa ou está errada. Então nós temos realmente aqui um tema valioso em mãos. Eu costumo dizer que quem domina a teoria geral do crime, a teoria geral do delito, não tem muita dificuldade no que diz respeito a entender o direito penal. Então eu já digo a vocês, se preparem, porque nós vamos iniciar agora uma caminhada, mas uma caminhada bonita, uma bela caminhada de preparação, de dedicação, para que a gente termine essas aulas sabendo, dominando e conhecendo a teoria geral do delito. Nós vamos trabalhar aqui muito mais a doutrina, a teoria, do que a lei. Teoria geral do delito é mais doutrina do que lei. Então nós precisamos cuidar isso, certo? Muita atenção nesse aspecto. Bom, vamos dar o pontapé inicial agora então? Vamos começar? Meus amigos, o tema aqui diz teoria geral do delito. Mas essa expressão, esse tema não é de todo verdadeira. Por quê? Por que razão? Porque delito, como vocês estão vendo aqui, ele é apenas uma espécie. Existe algo maior que o tema trata. O tema, ele trata de algo maior, ou seja, de um gênero. Um gênero no qual o delito está inserido. Que gênero seria esse? O gênero, meus amigos, é o que nós no direito penal chamamos de, vamos pôr aqui no quadro, infração penal. Esse é o gênero, infração penal. Bom, no direito penal brasileiro, no Brasil, o sistema adotado, ele não é tripartido. Nós não temos 3 espécies de infração penal, mas nós temos 2 espécies. O nosso critério, então, ele é, meus amigos, bipartido. Ou seja, infração penal é o gênero,
e nós temos duas espécies. Que espécies são essas? Nós vamos ter os crimes e nós vamos ter as contravenções. Aqui está. Em alguns países, a infração penal adota um critério tripartido, ou seja, 3 espécies. Aí nós teríamos delitos, crimes e contravenções. É o caso do Brasil? Não. Ok? Não. No Brasil, delito e crime são sinônimos. Então, nós teríamos no Brasil um critério bipartido, em que nós teríamos crimes ou delitos e contravenções. Por isso que a expressão certa do tema que nós estamos começando a estudar não deveria ser teoria geral do delito, mas teoria geral da infração penal. Por quê? Porque tudo que nós vamos estudar aqui não vale apenas para os delitos, para os crimes, mas vale também para as contravenções. Perceberam? Valem para os crimes e para as contravenções. Porque crimes e contravenções são espécies do gênero infração penal. O que eu estou querendo dizer com isso? Algo muito fácil, meus amigos. Eu estou querendo dizer que todo crime é uma infração penal. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem toda infração penal é crime. Uma infração penal pode ser uma contravenção. Toda contravenção penal é infração, mas nem toda infração é contravenção. Algumas contravenções, algumas infrações podem ser crimes. Se deram conta disso? Perceberam esse detalhe? Detalhe bacana, não é? Pois bem, com base nisso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entender agora uma coisa importante. Tudo bem. As infrações penais se dividem em crimes e contravenções, critério bipartido. A teoria geral é da infração penal, vale tanto para crimes quanto para contravenções. Mas, afinal de contas, qual é a diferença entre crimes e contravenções? Eu não sei. Não sabe agora, mas tu vai saber a partir desse momento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar o que eu coloquei aqui no quadro, até porque você já tem no caderno. Vamos eliminar. Só corrigir aqui. Desculpem as batidinhas de microfone. E nós vamos fazer o seguinte, pessoal. De um lado, eu vou colocar crimes. Do outro lado, eu vou colocar contravenções. Aqui está. Crimes de um lado, contravenções do outro. Prezados, nós vamos a partir desse momento trabalhar uma série de diferenças. Talvez existam mais diferenças, mas vamos aqui trabalhar as que mais importam agora, tá bom? As mais importantes. A começar pelas penas, pelas sanções. Bom, eu não preciso dizer para vocês que o direito penal pune comportamentos. Então, quem comete uma infração penal vai estar sujeito a uma pena, a uma sanção. E eu não estou me referindo apenas em quantidade, mas também em qualidade. E com base nessas qualidades, a gente tem a primeira diferença. A mais banal, vamos começar pela mais simples de todas. Crimes
são infrações penais mais graves. Começa por aí. Crimes são infrações penais mais graves. Óbvio que contravenções são infrações penais menos graves. Aí está. Existe um autor famoso chamado Nelson Hungria, que ele chamava a contravenção de crime anão. Crime anão porque ele entendia que é um delitozinho de pouca gravidade. E aí passou a se entender isso aqui, né? Crimes de maior gravidade, contravenções e infrações de menor gravidade. Todavia, todavia, meus amigos, ocorre aqui um detalhe que eu devo chamar a atenção de vocês. Isso aqui, na verdade, é o que o legislador entendeu como mais grave, crimes. E o que o legislador entendeu como menos grave, contravenções. Talvez tu, ou um caso concreto, não entenda da mesma forma. Exemplo, o jogo do bicho. O jogo do bicho, na legislação brasileira, ele é uma contravenção penal. Jogo do bicho é contravenção. E ato obsceno? Ato obsceno está no Código Penal, é crime. Então, para o legislador, aquele que organiza, aponta o jogo do bicho, pratica uma conduta menos grave do que aquele que anda pelado na rua. Tudo bem, é que dependendo de quem andar pelado na rua, acho que é crime hediondo, né? Todavia, vejam que no caso concreto é possível discutir, mas para o legislador não. Para o legislador, crimes são mais graves, contravenções menos graves. Uma outra diferença que a gente também tem que tomar por base é a lei. Os crimes, eles estão no Código Penal, que é o Decreto 2848 de 40, Código Penal Brasileiro, na sua parte especial, e também em leis especiais. Como, por exemplo, nós encontramos crimes na lei de drogas, nós encontramos crimes na lei do meio ambiente, na lei de abuso de autoridade. Nós temos um universo de leis que trazem a previsão de crimes. E contravenções? Contravenções nós encontramos num único lugar. As contravenções todas vão estar no Decreto-Lei 3688 de 41. Decreto-Lei 3688 de 41, conhecido também como Lei de Contravenções Penais. Lá vão estar todas as contravenções. Lá vai estar o jogo do bicho, lá vai estar usar roupa de autoridade, lá vai estar perturbação de sossego alheio, vias de fato, tudo vai estar lá. Ah, professor, nós vamos estudar as contravenções em espécie? Não. Não, porque nesse momento não nos diz respeito. Talvez em outra oportunidade, para uma outra situação, a gente venha trabalhar. Nesse momento não importa. Nesse momento nós vamos estudar futuramente crimes em espécie, alguns capítulos em especial. Então nós temos aqui uma segunda diferença, certo? Por isso nós vamos encontrar muito mais crimes do que contravenções no ordenamento jurídico brasileiro. A outra diferença, e agora eu vou querer muita atenção de vocês, porque nós vamos trabalhar bastante essas diferenças agora, como eu disse aos senhores, está nas penas.
está nas punições, meus amigos. Por quê? Porque quando a gente pega os crimes, nós vamos ter algumas penas típicas de crimes. Querem ver uma coisa? Se eu pegar aqui o decreto 2848, que é o Código Penal, e eu me deslocar com ele até, por exemplo, o artigo 121, clássico do homicídio, aqui está, o caput, que é o homicídio simples, já nos serve. Matar alguém, olha a pena aqui, ó. Reclusão. Então, percebam que nós podemos ter alguns crimes apenados com reclusão. Por sua vez, se eu for, por exemplo, até o artigo 147, que é o crime da ameaça, vocês vão ver que o 147 ele diz assim, ó. Ameaçar alguém por meio de palavra, escrita ou gesto de causar-lhe mal injusto ou grave. Pena. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vejam que agora nós temos detenção. Essas são as penas privativas de liberdade dos crimes. Ora nós vamos ter reclusão, ora nós vamos ter detenção e multa, que é a pena pecuniária. Então, olhem que interessante. Eu posso botar aqui como 3 penas. 2 pontos. Letra A. Reclusão. Reclusão. Essa reclusão que vocês estão vendo aqui, e eu boto na letra B, ela pode vir cumulativa com multa. Ou seja, vão ter crimes que, se o juiz vier a condenar o réu, o juiz vai aplicar a reclusão e ainda vai aplicar uma multa. E ainda existem casos de reclusão alternativa com multa. Ou seja, se o réu for condenado, o juiz tem a escolha de ou aplicar a reclusão, a pena privativa de liberdade, ou aplicar a multa. O que a gente viu também? Que a pena pode ser de detenção. Talvez alguém queira me perguntar agora, mas professor, qual é a diferença de reclusão para detenção? Tem diferença? Tem. Tem. Várias? Várias. Importa agora? Não. Então, não precisamos nos preocupar com isso agora. Temos que saber 2 coisas agora. Primeiro, que reclusão e detenção são penas para os crimes. E segundo, que reclusão é mais rigorosa. É para crimes mais graves. Detenção é com menos rigor, para crimes menos graves. Não tão pouco graves quanto contravenções, mas menos graves comparados com ele mesmo. Essa detenção
ela pode ser cumulativa com multa, nada impede. É o tipo penal que vai determinar. E ainda pode ser alternativa com multa. Aqui está. Então vejam que nós vamos ter 6 combinações. São possíveis 6 combinações. Só a reclusão isolada, a reclusão que pode ser cumulativa com multa, a reclusão que pode ser alternativa com multa, a detenção cumulativa com multa e a detenção que pode ser alternativa com multa. Vai depender da lei. E as contravenções? Bom, contravenções também merece o número 3 aqui. Penas. Letra A. Aí nós temos que ir para onde? Para o decreto 3688 de 41. Vamos ver quais são as penas que nós temos nesses casos. Vejam, eu estou na lei das contravenções penais. Aí nós temos o artigo 5º, que fala: as penas principais são, é o que nos interessa. E nós temos 2, prisão simples e multa. Prisão simples e multa. A prisão simples é a pena privativa de liberdade das contravenções. A multa é a pena pecuniária. Ali está. Certo? Bom, dito isso, a gente também tem que fazer a montagem aqui. E a montagem, como é que fica nesses casos? Vai ficar assim, ó. Prisão simples, isolada. Vejam que prisão simples tem algo em comum com reclusão e detenção. As 3 são penas privativas de liberdade. Ou seja, são penas de prisão. A diferença é que toda vez que vocês enxergarem prisão simples em uma questão de prova, entendam que nós estamos falando de contravenções. E também existe a escala de rigor. A mais rigorosa de todas é a reclusão para os crimes, depois vem a detenção para os crimes e, por último, a menos rigorosa de todas é a prisão simples para as contravenções. Certo? Cuidado com isso aqui. Bom, essa prisão simples que vocês estão vendo, ela também pode ser alternativa com multa. Nós vimos que multa também é pena das contravenções. Aqui está. Certo? Podemos ter também a prisão simples alternada com multa. Aqui está. E, por fim, nós podemos ter somente a pena de multa. Aí está. Ao todo, são apenas 4 combinações. Senhores,
muita atenção agora. Pode ser que venha uma questão na tua prova e tu tenha que te ligar. Olha só. Por um acaso, existe alguma pena em comum nos dois casos? Tem alguma pena em comum nos dois casos ou não? Tem. Tem uma pena em comum nos dois. Que pena é essa? É a multa. A multa, ela aparece 4 vezes nos crimes e ela aparece 3 vezes nas contravenções. Então, a multa, ela tem, amigos, uma peculiaridade aqui. Ela é, ao mesmo tempo, semelhança e diferença. Por que semelhança e diferença? Primeiro, semelhança porque é a única em comum das duas. Nós vamos ter multas nos crimes e nós vamos ter multa nas contravenções, certo? Muita gente pergunta assim, professor, qual é a natureza dessa multa? Pergunto isso porque quando eu estudo, por exemplo, o Código de Trânsito, lá não é direito penal e tem multa. Claro, é que aquela multa lá das infrações de trânsito, ela é uma multa administrativa, certo? Quem aplica aquela multa são órgãos do Poder Executivo. Concordam comigo? São multas administrativas. Aqui nós estamos falando de multas judiciais, de multas penais, que quem aplica é o Poder Judiciário como pena por um processo criminal. Tem essa diferença. Mas pena tem nos dois. E qual é a outra diferença? Não sei se alguém se ligou. Mas, nos crimes, vejam, a pena nunca está sozinha na previsão. A pena sempre está em conjunto, a multa sempre está em conjunto com uma pena privativa de liberdade. Na letra B aqui, ela está acumulada com a reclusão. Na letra C, ela está alternada com a reclusão. Na letra E, ela está acumulada com a detenção. E na letra F, ela está alternada com a detenção. Não tem multa sozinha. Já nas contravenções, tudo bem. Ela existe, ela acumulada com prisão simples. Existe ela alternada com prisão simples, mas existe ela sozinha. Existe ela isolada. O que isso quer dizer? Que se a gente pegar qualquer crime do Código Penal, nenhum deles vai ter apenas pena, multa. Mas se nós pegarmos as contravenções em espécie, nós vamos encontrar em alguns casos apenas multa, ou seja, sem previsão de pena privativa de liberdade. Procede? Vamos ver. Vem comigo. Vamos analisar uma contravenção em espécie qualquer. Está aqui, das contravenções referentes à fé pública. Muita gente não sabe disso, mas se recusar a receber moeda, dinheiro, é uma contravenção. Não pode. Recusar-se a receber pelo seu valor moeda de curso legal no país, pena, multa, só de 200 mil réis a 2 contos de réis. Claro, isso tudo aqui hoje é arriscado, não tem atualização monetária, fica só multa. E aí o cálculo da multa é a regra do Código Penal. Lá o juiz vai calcular, certo? Apenas multa. Isso é possível nas contravenções, não há nos crimes. Ah, professor, está querendo dizer que não tem como aplicar apenas multa nos crimes? Não, não é isso que eu disse. É possível aplicar somente multa nos crimes. Olha aqui, ó, reclusão ou multa. O juiz pode aplicar só multa. Detenção ou multa. O juiz pode aplicar
só multa. O que eu estou querendo dizer é que não tem previsão apenas de multa, enquanto nas contravenções isso é possível. Boa questão para cair em prova? Maravilhosa. Bom, o fato é que existem ainda outras diferenças muito importantes. E nós temos que ver elas, obviamente. Mas não é assunto para esse vídeo. Agora é a hora do cafezinho, de dar uma relaxada, uma acalmada nas ideias. E daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta para dar prosseguimento. Aguardo vocês. Já fica o muito obrigado e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.